Então, gente, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade, né, à nossa sequência de aulas remotas de matemática da Escola Antônio Maris, devido da reforma, né, ter tomado toda a escola e paralisado, né, as atividades presenciais. Então, a gente está tendo esses encontros aqui virtuais. Então, hoje a gente vai dar início a um outro assunto, vai ser o último assunto desse ano, tá? E a gente vai falar sobre triângulos retângulos, né? A gente já falou sobre equação do segundo grau, até em sala de aula. A gente viu função do segundo grau, como traçar o gráfico de uma função do segundo grau. A gente viu também equação do segundo grau. Na aula passada a gente viu sobre... Qual foi o tema da aula passada mesmo? Sobre... Deixa eu ver qual foi o tema da aula passada. Semelhança de triângulos, né? E teorema de Tales, um assunto muito de grande importância, né? Você não pode sair do ensino fundamental sem saber, sem ter visto, assim, o teorema de Tales, né? Um teorema tão importante. E como o de hoje, né? Que fala sobre o triângulo retângulo, você tem que sair tendo pelo menos visto, né? Alguns conceitos relacionados ao triângulo retângulo. Então, por isso que hoje eu resolvi dar essa aula, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para começar a explicação. Então, vocês devem estar vendo aí, qualquer coisa vocês, se vocês não estiverem me ouvindo ou não estiverem vendo direitinho, vocês avisem, tá? Vou sair aqui do cantinho para deixar em tela cheia, para não atrapalhar vocês. Então, vamos lá. Vamos falar de alguns conceitos do triângulo retângulo, tá, gente? Então, primeiro, o que é um triângulo retângulo, né? Se vocês não lembram, triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu mudar de caneta. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo. Deixa eu tentar desenhar aqui, tá, gente? Digamos que eu tenho aqui essa figura que é um triângulo, tá? A característica de um triângulo ser retângulo é que ele possui aqui, ó, um ângulo que a gente diz que é um ângulo reto, né? De medida igual a 90 graus. 90 graus. Então, isso que define um triângulo ser retângulo. A gente costuma ver ele assim, mas ele pode estar dessa forma aqui também, ó. Tá? Aqui também é um triângulo retângulo. Se você perceber aqui, a gente tem um ângulo de 90 graus. A gente vai ter um ângulo de 90 graus aqui. Tá certo? Então, esse aqui é um ângulo que mede 90 graus. Ou seja, se é um ângulo que mede 90 graus, esse triângulo ele é retângulo. Tá? Nesse triângulo retângulo, a gente tem alguns conceitos importantes a serem estudados. Primeiro, é o conceito de hipotenusa. Esse hipotenusa, essa medida do lado aqui, ó. Hipotenusa. Hipotenusa é a medida do lado oposta ao ângulo reto, né? Ou seja, ao ângulo oposto, a medida do lado, né? O lado oposto ao ângulo reto a gente vai chamar de hipotenusa. E os outros dois lados aqui, né? Que são adjacentes, ou seja, vizinhos ao ângulo reto, a gente vai chamar eles de catetos. Então, esse aqui é um cateto e aqui é outro cateto, tá certo? São catetos e ao lado oposto ao ângulo reto a gente vai chamar de hipotenusa, certo? Então a gente costuma representar também isso. Deixa eu apagar aqui, tá? Espero que vocês tenham compreendido aqui. Então a gente vai chamar nesse triângulo retângulo aqui, a gente vai dizer que esse lado aqui, ó, veja que esse lado aqui é oposto ao ângulo reto, né? Portanto, é a minha hipotenusa. A gente vai chamar ele de lado A, certo? E os catetos aqui a gente vai chamar de B e de C, tá? Então, aqui é um cateto, aqui é outro cateto, e aqui é a minha hipotenusa, porque é oposto ao ângulo reto, né? Os ângulos adjacentes e catetos e o lado oposto, o hipotenusa. E aqui, se você perceber, a gente tem outras duas medidas, ó. O N, aliás, e o M.
quem é N e quem é M. Imagine que você tem uma luz aqui, certo? Imagine que você tem aqui uma luz, né? Deixa eu ver quem que está entrando aqui. Nael. Seja bem-vinda, Nael. Então, imagine que você tem uma luz aqui e sobre esse triângulo retângulo. Então, essa luz vai fazer com que se projete esse lado aqui, ó, esse lado B, sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa. E essa projeção, essa sombra, né, vai formar essa medida aqui, ó, que a gente vai dizer que é M. E essa outra projeção, né, do lado C aqui, sobre a hipotenusa, vai formar essa outra medida aqui, que é o N, tá? O N. Então, a gente tem esse N e esse M, que é as projeções do lado C e do lado B. Tá certo? Se você perceber também, essas projeções formam dois novos triângulos retângulos. Ó. Aqui a gente tem um triângulo, né, que é retângulo, certo? Aqui, ó, essa distância do vértice A até a hipotenusa, a gente vai dizer que é a altura H, tá? Então, a gente tem esse elemento aqui também, altura H. Tá? Então, a gente formou com isso um novo triângulo retângulo, com a hipotenusa sendo agora B e os catetos sendo a altura H e o outro lado M. Por outro lado, aqui também formou um triângulo também, né? Ó. Formou um triângulo também aqui, ó. Certo? Triângulo também retângulo, ó. De altura H, hipotenusa C e cateto sendo a altura H e o outro lado N, certo? Então, a gente tem, nessa figura aqui, a gente possui três triângulos retângulos. O triângulo, deixa eu colocar aqui assim, triângulo de lado hipotenusa, né? Deixa eu tentar desenhar aqui melhorzinho, tá? A gente tem esse triângulo aqui, a hipotenusa medindo A, e os catetos C e B, né? E um outro triângulo, retângulo aqui, um outro triângulo retângulo aqui, medindo H, né? Medindo M e medindo B. E um outro triângulo ainda, né? Assim, medindo aqui H, aqui medindo C e aqui medindo N, certo? Se você inverter esse triângulo para cá, né? Dá um giro aqui, você der um giro nesse triângulo aqui, você vai ter o quê? Vai ter esse triângulo aqui assim, ó. Deixa eu tentar desenhar ele aqui para vocês. Então, a gente vai ter aqui, essa medida K vem aqui para baixo, né? Essa medida N vem aqui para cima. E essa medida C, que é a hipotenusa, vem aqui para esse lado. Da mesma forma, se a gente pegar esse triângulo aqui, né? Vou trazer ele aqui para cima, tá? E a gente der uma invertida nele também, né? Der um giro nele, de modo que... Deixa eu ver o que é que a gente vai fazer com ele aqui. A gente vai inverter ele para que ele fique igual a esses outros dois, né? E a hipotenusa fique para cima. Na verdade, a gente vai virar ele assim, né? Esse lado aqui, o A, ele vai lá para cima, né? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai, deixa eu desenhar ele aqui. Deixa eu tentar desenhar ele aqui, né? Pronto, aqui. Tem um triângulo retângulo. Aqui é o meu A, certo? Aqui é o meu B e aqui é a medida do C, certo? Então, a gente formou três triângulos retângulos. Eles são semelhantes, certo? Então, pelo conceito de triângulo semelhante que a gente viu na aula passada, pelo conceito de triângulo semelhante que a gente viu na aula passada, a gente vai tomar alguns... Eles são semelhantes. E pelo conceito de triângulos semelhantes que a gente viu na aula passada, a gente vai ter essas relações aqui do lado.
a medida de C, aqui ó, C ao quadrado é igual a vezes N, certo? B ao quadrado é igual a vezes N. O H ao quadrado, olhando para cá, tá? Imagina que aqui é o H. É igual a N vezes M. O A vezes o H é igual a B vezes N, B vezes C, né? E por fim, né, esse aqui, que é A ao quadrado, igual a B, e tudo isso aqui em relação a esse triângulo maior aqui, tá, gente? O A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E são relações que vocês memorizem aí, né? Mas eu não vou entrar no mérito do porquê delas, tá? Precisaria de mais tempo. E aí, a partir desses conceitos aqui, dessas relações, vocês vão tentar fazer aqui esses exercícios aqui de baixo, tá? Então, por exemplo, na questão número 1, letra A gente tem o quê? A gente tem essa medida aqui, que é A. A gente tem essa medida aqui, que é N. E a gente tem, ele quer a medida de C. Então, qual é a formulazinha que relaciona, aqui vocês vão olhar para cá, qual é a medida que relaciona o C, o A e o N? É essa daqui, né? Ó. Essa é a primeira. Então, ó, C ao quadrado é igual a A vezes N. Certo? Então, ele quer o C, a medida de C, né? Então, o C vai ser igual a raiz quadrada de quem? Quem é A? 12. E quem é N? 3. Portanto, a gente tem que o C é igual a raiz quadrada de 12 vezes 3, 36. E o raiz de 36 é 6. Então, a gente tem que essa medida de C aqui, ó, é igual a 36. Tá certo? Então, vocês vão fazer uso dessas relações para fazer esses exercícios. Tá bom, pessoal? Não vou entrar no mérito de por que essas relações, de onde que vem essas relações, mas são sobre, elas vêm da semelhança dos triângulos aqui, ó, esse com esse daqui, ok? E outro conceito que a gente vai estudar, que é muito importante, é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é esse teorema aqui de baixo, que também está colocado lá em cima, que diz que a medida de A ao quadrado, quem é A ao quadrado? A hipotenusa do triângulo retângulo aqui maior, certo? É igual ao quadrado, a medida, a soma, né? Da medida do quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma, né? Do quadrado da medida dos catetos. Então, quem é os catetos? O B e o C. Então, é isso que está dizendo aqui. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos aqui, ó. Certo? Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Guardem essa fórmula que é muito importante. Outra formulazinha é a da diagonal do quadrado. Você vai ter a partir também do Teorema de Pitágoras, né, que é a medida da diagonal de um quadrado é igual a vezes a raiz de 2. De onde é que vem isso? Veja que a medida do lado do quadrado aqui não é A. Então aqui também é A, né? Isso aqui forma um triângulo retângulo, que a gente já viu que a medida pelo Teorema de Pitágoras, né? A medida da diagonal ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual à medida de A ao quadrado, que é um cateto, mais o A ao quadrado, que é outro cateto. Ou seja, a medida de D ao quadrado é igual a 2 vezes a medida de A ao quadrado. Portanto, a medida de D, que é a diagonal, vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes A ao quadrado. E como a gente viu, né, no início do ano não, né, um tempo atrás, isso aqui vai ser igual a vezes a raiz de 2. Que é essa formulazinha aqui, ó. A vezes a raiz de 2. Outra fórmula importante é a fórmula da altura de um triângulo equilátero, né?
O triângulo equilátero é um triângulo que na verdade esse triângulo aqui nem é equilátero, tá, gente? Um triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados com a mesma medida. Seria um triângulo assim, ó. Seria um triângulo mais ou menos assim, cadê? Seria um triângulo mais ou menos assim, né? Essa medida aqui é L, essa medida aqui também é L, e essa medida aqui também é L. A gente tem essa medida aqui é L, essa daqui é L, e essa daqui é L. Ok? E aí, a distância do vértice aqui, ó, até a base, né? A gente vai dizer que é o... A gente vai dizer que é o... deixa eu colocar aqui, ó, essa distância aqui vai ser a altura H, formando assim dois triângulos retângulos aqui, ó, tá? E a medida do centro aqui, né? Do lado aqui desse triângulo aqui, retângulo, para cá, ó, para essa outra parte aqui, vai ser quanto? Vai ser a medida do lado dividido por 2, né? Medida do lado dividido por 2. Então, a gente tem essa medida aqui, ó, daqui para cá, é L sobre 2, essa daqui é L e essa daqui é H. Formou um triângulo retângulo, né? Então, a gente tem como descobrir a medida de H, porque veja aqui, L ao quadrado, que é a medida da hipotenusa aqui, é igual a H ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado, certo? Ou seja, L ao quadrado igual a H ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 4. Resolvendo isso, né? Deixa eu tentar fazer aqui. Então, H ao quadrado igual a L ao quadrado, menos L ao quadrado sobre 4, certo? E aqui vai dar o quê? L ao quadrado igual a... aqui fica 4L ao quadrado sobre 4, menos L ao quadrado sobre 4. Subtraindo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 3. Tirando a raiz, né? Tirando a raiz desse povo aqui, a gente vai ter 3, sobre 3, não, sobre 4, né? Que é 4. Vai ter a raiz de 3 L ao quadrado sobre 4. E aqui vai dar, finalmente, H igual a L sobre 2, né? A raiz quadrada de L ao quadrado é L, a raiz quadrada de 4 é 2. Vezes a raiz quadrada de 3, tá? Então, daqui que vem essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, eu até mostrei aí, mas vocês não precisam se preocupar, né, de onde é que vem essa fórmula não, tá? Vocês apenas memorizem ela. Memorizem ela. Essa fórmula para calcular, por exemplo, dado um triângulo equilátero, né? A altura do triângulo equilátero é dado pela medida do lado multiplicado por raiz de 3 dividido por 2. Tá? Então, a partir disso, deixa eu apagar isso aqui. Então, a partir disto, você vai fazer esses exercícios aqui, ó. Calcula a medida da altura do triângulo equilátero. Então, se o triângulo é equilátero, a medida H aqui, L, né, vai ser quem? Vai ser a medida H, né? Vai ser igual a medida de L vezes a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, H igual a quem? A medida de L é 7 vezes a raiz de 3 sobre 2. Como não dá para dividir, né? Iria dar um número quebrado aqui, número decimal, a gente pode deixar assim mesmo, tá? Então, essa é a resposta. No caso dessa questão, a altura é 7 vezes a raiz de 3 dividido por 2. Tá? E aí vocês vão resolver também esse probleminha aqui, ó. Esse probleminha aqui. Qual a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos medem 12 centímetros e 16 centímetros? Isso é uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras. Pensem um pouquinho nesses problemas, tentem fazer, qualquer coisa vocês me perguntam, me procuram, tá?
Ou para finalizar, né, outra relação importante é as relações trigonométricas que a gente tem no triângulo retângulo. Né? A gente já viu que essa medida aqui oposta ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa, tá? Então, aqui é hipotenusa. E a medida de C, o lado C aqui, a gente chama de cateto, né? E cateto aqui também, ó. Cateto, certo? Só que dado um ângulo, né? A gente vai ter um cateto que é oposto e um cateto que é adjacente. Por exemplo, digamos que eu tome como referência aqui o ângulo B. Então, no caso aqui, desse cateto aqui de baixo, vai ser o cateto oposto, né? Oposto ao ângulo B. E esse cateto aqui, o lado C, vai ser meu ângulo A, cateto A de adjacente. Certo? Então, esse cateto, quem é o cateto adjacente e o cateto oposto, gente, depende do ângulo que você toma como referência, tá? Não existe um cateto oposto, um cateto adjacente fixo, né? Tudo isso, o que existe fixo é a hipotenusa. A hipotenusa é o medido do lado oposto ao ângulo reto, ponto final. Os catetos aí dependem do ângulo agudo que você toma como referência. Se você, por exemplo, tomar o ângulo B, o cateto oposto vai ser aquele que está oposto ao ângulo B. O cateto adjacente é aquele que está vizinho. Então, né, a partir desses conceitos aí de hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto, a gente vai ter as seguintes relações. O seno do ângulo B, digamos que a gente tem um ângulo B aqui, a gente vai dizer que o seno do ângulo B, deixa eu ver quem está entrando aqui. O seno do ângulo B é quem? É igual à medida do cateto oposto, vou chamar de cateto oposto, sobre o cateto, sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa H. Certo? É esse aqui, ó. Quem é o cateto oposto? A medida de B. Quem é o cateto adjacente? Aliás, quem é a hipotenusa? A medida de A. Então, o seno de B é igual à medida de... O seno do ângulo B aqui, ó, é igual à medida de B dividido por a medida de A. Certo? Isso aqui é o seno de um ângulo. Né? E o cosseno é a medida do cateto adjacente. Então, eu posso calcular aqui, ó, querer saber o cosseno do ângulo B também. O cosseno do ângulo B, estou botando um beta, né? Vou botar um B aqui, tá? O cosseno do ângulo B vai ser quem? Vai ser a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Ou seja, isso aqui, ó. Então, quem é a medida do cateto adjacente ao ângulo B? É o C, ó. O cateto adjacente é esse aqui. E já a hipotenusa, A. Então, vai ser C sobre A. Isso que é o cosseno do ângulo B. Tá? E a tangente, a gente vai chamar de tangente, certo? Vai ser a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, a tangente aqui, né, vai ser quem? Quem é a medida do cateto oposto ao ângulo B? O B. Quem é a medida do cateto adjacente ao ângulo B? O C. Então, vai ser Bzinho sobre C. Certo? Então, de maneira aqui bem resumida, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente escreve o seno, né? De maneira abreviada, a gente vai escrever o seno por isso aqui, o cosseno dessa forma, e a tangente dessa forma aqui. A gente escreve assim ou assim também, tá certo? Tangente. Então, de maneira resumida, a gente tem isso aqui, ó, que é que você já tem que gravar. A gente tem isso aqui. Isso em relação a quem? Ao ângulo B. Se o ângulo for C, professor, aí então vai ser B sobre A, C sobre A e B sobre C também? Não. Você vai ter que tomar como referência quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Certo? Então, a partir desses conceitos, só para vocês praticarem, fixarem esse aprendizado aí, vocês tentem fazer isso aqui, ó. A partir desse triângulo retângulo aqui de cima, tentem dizer quem é o seno do ângulo B. Então, veja bem, a gente tem um ângulo B aqui,
né? E o seno a gente viu que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso, o cateto oposto ao ângulo B é o 4. E a hipotenusa do triângulo é o 5. Então, vai ser 4 sobre 5, certo? Já se for o seno de C, o ângulo C é esse aqui. O ângulo C é esse. Então, quem vai ser o seno do ângulo C? Cateto oposto ao C, que é 3, sobre a hipotenusa, que no caso é 5, certo? Então, se vocês saírem desse ano, gente, tendo visto, né, esses conceitos, tendo compreendido, né, já está de ótimo tamanho, tá certo? Então, a aula de hoje vai ser essa, certo? A aula de hoje vai ser essa. Vejam esse vídeo, revejam, anotem no caderno e tentem fazer os exercícios. Dessa forma que vocês vão conseguir acompanhar e aprender, tá certo? Eu vou deixar esse material e esse vídeo gravado no grupo e vocês, por favor, né, vão lá e revejam, né, assistam essa aula, tá bom? Então, por hoje é isso. Qualquer coisa eu estou à disposição e na semana que vem espero a gente se encontrar presencialmente, tá? Ou se não, a gente resolve como serão nossas avaliações aí, vou combinar com você direitinho, tá? Esse é o assunto, o último assunto do ano, a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Então, beleza, até a próxima oportunidade. Tchau, professor. Tchau, tchau.